Como foi apresentada, meu nome é Daiane, eu faço parte da Betcid, é uma consultoria na área de transição energética, que atua já há mais de 10 anos aqui no Brasil, e que já desenvolveu muitos, né, projetos, principalmente junto com a GIZ. Eu queria agradecer, né, a esse evento, né, aos organizadores desse evento, por ter tido essa oportunidade de estar aqui e de estar compartilhando e tendo essas trocas, né, com tantos profissionais do setor. Bom, para introduzir nosso bate-papo, né, era para ser um painel, vai acabar sendo um bate-papo, mas, principalmente, né, nos projetos que foram desenvolvidos, dentro do contexto do H2 Brasil, a Mitcid teve a oportunidade de desenvolver um projeto que fez um estudo, né, dos aspectos sociais envolvidos na transição energética justa, da economia do hidrogênio verde, e isso vai embasar um pouco também a minha primeira pergunta aqui para a Natasha, que se refere, né, à questão da quantidade, né, de empregos que se requer, principalmente na fase de construção, né, dos grandes empreendimentos, né. A gente sabe que da fase de operação não é a especialidade necessária para atuar no setor, não é tanto, a necessidade de profissionais não é tão grande, mas principalmente na fase de construção existe uma grande demanda e, conforme até foi pontuado mais recentemente pelo Luiz, da H2 Verde, já existe uma escassez, né, de profissionais com conhecimento sobre a temática. E a minha pergunta aí para você, então, seria saber quais que seriam as ações que poderiam ser tomadas agora, né, para que se tivesse a mão de obra qualificada para atender essa demanda. Obrigada pela pergunta, Daiane. Eu acho que um dos aspectos principais para a gente considerar a demanda hoje é entender todos os agentes e atores que estão envolvidos. Quando a gente pensa sobre esse aspecto, a gente tem que vir munido de dados. E para isso eu acredito que não só, obviamente, a MITSID envolvida, mas várias outras consultorias vinculadas às linhas de financiamento conseguem construir não só as pesquisas de mercado, mas o mapeamento de atores que vai trazer esses dados e essas organizações em conjunto com os atores locais, porque, na nossa opinião, as pontes que são construídas a partir das instituições que estão vinculadas são as que vão conseguir dar os dados mais próximos da realidade. Então, quando a gente olha para o mercado brasileiro e a potência que a gente tem aqui, não só em termos de construção, mas de mão de obra, a gente está olhando para o mercado para pelo menos 15, 30 anos, né? E é difícil fazer esse tipo de previsão diretamente, né, mas as ações que envolvem, em geral, vão ser ações de planejamento para resultados em fases, né. Então, para isso que a gente cria esse tipo de linha de planejamento com metas específicas. Nesse aspecto, eu acredito que, para além do planejamento muito ajustado, a gente precisa entender quais são as demandas dos atores envolvidos. Quando a gente consegue fazer o estabelecimento dessas pontes, né, o objetivo é justamente tentar não só trazer um aprofundamento dos conhecimentos técnicos que já existem, para isso a gente tem até representantes aqui localmente de, enfim, conselhos regionais e tudo, para a gente conseguir adaptar os técnicos que já estão aqui trabalhando em alguma medida com renováveis, mas que possam se transformar nos técnicos que a gente precisa, porque na verdade é uma continuidade da formação. Não é uma formação do zero, né? O Brasil já tem uma larga escala de formação técnica, a gente vê aqui, né, a gente está dentro de um Senai que é referência no Nordeste inteiro. Então, na verdade, é aproveitar a estrutura que a gente já tem e vincular ela às novas demandas do mercado, né. Então, fortemente a construção que a gente acredita da formação profissional é entender quais são as demandas locais, quais são os atores envolvidos e como a gente pode, a partir da projeção dos atores locais e das demandas exteriores, vincular isso, gerar dados e trazer as ações. Então, para nós, essa forma de planejamento é que realmente vai trazer resultado. Uhum. Faz todo sentido, porque realmente é a ponta, né, que precisa desses profissionais, que precisa sinalizar, né, qual que é a especialidade, qual que é o tipo de nível que precisam ter esses profissionais que vão atuar nesse setor, né. E, inclusive, é a pena que o Marcelo não esteja aqui, né, mas eu acho que todos os currículos ali que foram mencionados, né, do âmbito do projeto que foi desenvolvido, tem muita informação justamente para entender quais que são o tipo de conhecimento que esses profissionais precisam ter, né, nos diversos níveis, né, tanto não só no nível de graduação e especialização, mas também de nível técnico mesmo, né. E a gente realmente, eu também queria deixar aqui o meu parabéns aqui realmente para o Senai Cimatec, eu não conhecia, eu fiquei impressionada, né, com a estrutura que se tem aqui, quiçá um dia a gente vai ter no Brasil mais estruturas como essa,
Então, é realmente muito gratificante ver que existe e que muitos profissionais estão tendo muitos estudantes, né, estão tendo a possibilidade de estar aqui envolvidos, né, e com a oportunidade de ter esse tipo de capacitação. Bom, um outro aspecto também que foi levantado no estudo que eu mencionei é a questão, né, de equidade de gênero, inclusão, e diversidade no mercado de trabalho. E considerando que esse é um mercado novo que está se abrindo, como que você enxerga que já se pode, na etapa de formação, atrair mais mulheres, por exemplo, para essa área, né? Inclusive, também incluir mais diversidade, né? E PCDs, enfim, fazer com que esse setor seja realmente um setor que promova a transição energética justa, né? Muito obrigada por essa pergunta, Daiane. É um tema que me é muito caro pessoalmente e me é muito caro por todas as instituições que a gente representa, que tem uma força muito grande não só de representatividade no mercado, mas principalmente o volume de investimento que a gente representa hoje no mercado brasileiro. E se a gente não estiver desde o início na concepção desses projetos, olhando para as desigualdades e diversidades que a gente enfrenta, não tem possibilidade de resultado trazer de fato um impacto diferente, né. Então, para começar, assim, eu gosto muito de ressaltar as iniciativas que estão contidas desde a concepção dos projetos em si, então você tem equidade de gênero como uma premissa na concepção desses projetos e nas suas linhas de financiamento. Então todos os projetos que são abarcados por estes grandes arcabouços, né, financeiros, teóricos, eles estão inseridos nesse tópico. E para começar, eu posso dar um exemplo grande da Câmara Alemã, que é todas as mulheres que se inscrevem nos cursos da HK têm desconto de cara, né. Então, o primeiro passo é financiar, porque, de fato, a condição de igualdade para a entrada neste mercado já é embarreirada pelas condições óbvias que a gente percebe. Me alegra muito ver muitas mulheres na plateia ao longo de todo o tempo que a gente esteve aqui, ver muitas mulheres nos painéis. Isso é algo fundamental não só no processo originário, então se você pegar, por exemplo, a divisão de trabalho na Câmara Alemã, nas instituições como a GIZ e nos ministérios, você tem um equilíbrio de gênero, né, no Brasil a gente ainda está buscando isso. Então as ações afirmativas de fato, e eu estou falando de gênero, né, de diversidade de um modo geral, equidade e diversidade, estão nas premissas de atuação das instituições alemãs. E isso é fundamental para nós desde a concepção, para isso você tem, por exemplo, Interligadas como uma iniciativa muito forte, e a criação, por exemplo, de benchmarks de atuação, de cartilhas, de formas de proteção, né, das pessoas que estão envolvidas nesse processo, para nós é premissa. Então, eu diria que num primeiro momento, a gente precisa pensar sempre que a concepção desses projetos e a atuação precisa estar contida a necessidade da gente reverter esse caso, né, de desigualdade, da diversidade estar inserida, não só no discurso, mas nas ações. Inicialmente, as ações precisam, obviamente, ser através de financiamento, então você precisa facilitar a entrada, né, diminuir a barreira de entrada para essas mulheres, para pessoas com deficiência, para as pessoas de grupos minoritários, e principalmente fazer algo que eu gosto muito de fazer, que é a construção da mentalidade, de uma cultura. Então, que no seu espaço, na sua empresa, né, nos locais onde vocês estão inseridos, vocês possam trazer a diversidade. Abrir esse espaço, né, não tratar com diferença. Porque a mentalidade de cada um vai fazer o mercado que a gente quer criar. Então, desde a concepção do projeto, através de ações afirmativas de financiamento e na concepção do dia a dia da cultura de cada empresa. Esse é o mercado que a gente quer criar, né? Um mercado mais equânime e que de fato possa trazer essa sensação de mais igualdade. Obrigada. Bom, e realmente esse dado, né, com relação à questão de equidade de gênero e diversidade foi algo que foi apontado no estudo como, principalmente para as grandes empresas, realmente você vê esse tipo de movimento acontecendo, o que é muito diferente, né, de anos atrás. Eu mesmo, quando eu fui decidir virar engenheira eletricista, era uma de duas mulheres que estavam na turma de 50. Então, realmente, eu consigo perceber que hoje em dia esse movimento já está acontecendo e que bom que tenhamos, né, mais mulheres e que também seja um mercado mais inclusivo também para a diversidade, enfim. Então, é bom ver que existem ações que estão sendo feitas, né, que esse movimento está acontecendo. Bom, e para terminar, eu queria deixar uma última pergunta, que também é com relação a outro ponto muito sensível,
que se refere a esse movimento de transição energética vai provavelmente afetar, né, muito o mercado de trabalho, tanto do ponto de vista para as novas gerações que vão entrar no mercado de trabalho, mas também para as gerações que já estão trabalhando nesse momento, né? E essa substituição, né, dos combustíveis fósseis para energias mais renováveis vai acabar gerando uma necessidade desses profissionais se adaptarem, né? Então, a minha pergunta é como esses profissionais podem se preparar para esse novo mercado e essa questão de como que eles podem, então, não sei se o governo, né, ou outras ações que podem ser feitas para que justamente esses profissionais não sejam deixados de lado, né, e que percam espaço no mercado. Essa é uma pergunta difícil, né, Dai, porque a gente está trabalhando com a ideia de previsão. Mas se a gente puder projetar, né, se permite projetar um pouco, eu gosto muito de pensar na hipótese de que a gente está aqui hoje, reunindo numa sala, com pessoas que já foram entusiastas. E nesse momento estão ocupando algum espaço nesse mercado, seja como investidores, como empresas que vão trabalhar como fornecedores, como Power-to-X, como qualquer uma das categorias que a gente mencionou nos dias, né? Então, em algum momento, a gente precisa se adaptar à entrada desse mercado. E isso acontece de forma recorrente na abertura de mercados. A gente pode falar sobre o tema porque, de fato, a Alemanha é pioneira em abertura de mercados, em pesquisas, em temas específicos como esse, a transferência de tecnologia de algo que vai ser estruturante na matriz energética, né? Então, quando a gente pensa na adaptação, a gente precisa pensar sempre no manejo dos atores, na cooperação, no estudo, na geração de dados, na inclusão. Então, esses grandes temas que a gente vê sendo discutidos como metas para 2030, para 2050, eles precisam ser abarcados no nosso dia a dia. Quando a gente consegue fazer a integração desses temas através do planejamento, é onde a gente consegue, de fato, pensar na adaptação. Porque você pensa na adaptação quando você cria um plano de ação, né? Então, a partir do momento em que você consegue estabelecer uma meta através dessas linhas, conseguindo trazer os atores, prever as demandas e trabalhar em cima desses gaps, né, das barreiras, das lacunas que a gente entrega, a gente consegue se preparar para isso. Então, quando você fala sobre adaptação, eu penso em preparação. E a preparação é feita através desses ambientes que a gente criou aqui hoje, né? Seja um ambiente foro de debate, seja um ambiente para busca de financiamento, seja um ambiente para uma licitação entre fornecedores, para troca, para networking. Esses são os ambientes que a gente precisa estar para ter adaptação. E a adaptação vai ser via conhecimento, vai ser via contato e vai ser via transferência tecnológica, né? Então, acho que esses são os caminhos. Até porque acho que muitos profissionais que vão ser necessários para atuar nesse setor, eles já atuam, né, seja, né, no óleo e gás, por exemplo, né, então são profissionais que têm conhecimento de engenharia química, de engenharia elétrica, mecânica, enfim, e são as mesmas profissões que vão ser necessárias para atuar no mercado de hidrogênio verde, né, então acho que é uma questão de realmente se adaptarem e se posicionarem, né, para poder participar desse mercado também. Eu acho que não precisa ser necessariamente como foi no passado, né, quando se houve a substituição, por exemplo, de profissões como, por exemplo, datilógrafos, né? Então, hoje em dia, ninguém mais faz curso de datilografia. Mas não quer dizer que para uma transição energética justa, a gente não vai poder pensar em como vai acontecer esse movimento, né? Então, acho que no final das contas, tudo é uma questão de planejamento, né? E já pensar que realmente esses profissionais vão precisar de um espaço e eles vão ter, com certeza. É só uma questão de planejamento. Bom, eu vou encerrando aqui o nosso bate-papo, né? Já está acabando o nosso tempo também. Agradecendo, né, mais uma vez todo o esforço que eu vejo que a HK e GIZ, né? Não sei se Marcelo está nos assistindo, mas que estão fazendo, né? E promovendo, né? Esse tipo de formação e capacitação dos profissionais brasileiros. Acho que é uma cooperação que realmente tem dado frutos muito importantes, né, muito significativos aqui para o nosso país. E agradeço a todos pela atenção de vocês e desejo, então, um bom retorno, né, e final de evento a todos. Obrigada. Obrigada, gente.